Olá, estamos em mais uma aula da Mulher Antifrágil. Hoje é nosso bate-papo continuando sobre autossabotadores, né? Eu falei sobre 10 autossabotadores. Só que antes disso, de começar a nossa aula, quero convidar você que não me segue nas redes sociais para você me seguir, Priscila Rodovalho Cunha, nas minhas redes sociais, e você que ainda não me segue no meu canal do YouTube. É você, se inscrever e ativar o sininho para você todas as aulas receberem em primeira mão no seu e-mail ou nas notificações. E hoje está aqui comigo o Felipe. Gostei do Felipe para fazer um bate-papo, gente. Tudo bem. E ele vai falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre os autossabotadores, né? E eu acho que o Felipe pode falar um pouquinho, porque acho que você até se identifica com alguns. E eu acho muito legal conversar com pessoas que podem, falar um pouquinho da própria experiência, porque é isso aqui que a gente quer ajudar nas aulas. Nas aulas não é uma coisa teórica que não seja, que você ponha na tua vida. Então, vamos lá, Felipe, o que você pode falar para o pessoal de casa, para mim? Muita gente pode ter mais conhecimento do assunto que eu, mas eu acho que pouca gente tem mais vivência de autossabotagem do que eu, né? Era o autossabotador, graças a Deus eu tenho vencido isso. Mas eu era o autossabotador bem assim, categórico, e eu acho que a primeira coisa clássico, padrão, assim, top 10 dos autossabotadores mundiais. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa estabelecer é a seguinte: muitas vezes o autossabotador, ele acredita que falta para ele força de vontade, falta para ele força interior, falta para ele fé, e na minha opinião, não é isso. Na minha opinião, ele tem tanta força interior e tanta fé quanto qualquer outra pessoa. O problema é que a fé dele tem um destino final errado, que é de quebrar, falir, separar, divorciar, perder tudo. O ser humano, como diz a Bíblia, seja feito conforme a sua fé, sobretudo você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as ações da vida. Nós vamos traduzir isso em miúdos, né? A gente arruma um jeito de chegar onde a gente quer. E o autossabotador, na minha opinião, ele não é diferente. Só que o destino final que está gravado no subconsciente dele é falência, separação, divórcio, obesidade. Ele arruma, não é que ele não tem força de vontade de ser magro, é que ele tem muita vontade escondida de ser gordo. Ele não é que ele não tem força de vontade de ser casado, é que ele tem muita vontade escondida de quebrar, de separar. Não é que ele não tem vontade de ser rico, mas ele tem uma vontade maior, guardada, escondida, de ser quebrado. E eu acho que é importante a gente estabelecer... Você acha que aquela palavra até feia, enrustida, né? Eu quero usar uma palavra bíblica, que aliás é o primeiro ponto que eu separei aqui. Não pense você que autossabotagem é coisa de gente pequena, fraca, pobre. Autossabotagem pega todo mundo. Pegou o apóstolo Paulo, porque para mim, quando ele escreveu em Romanos 7 assim: se eu faço o que eu não quero, concordo que a lei é boa, pois o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, no meu corpo, uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Então, eu acredito que Paulo estava falando muito disso que um autossabotador vive. Eu quero ser magro, mas eu tomo Coca-Cola. Eu quero ser rico, mas eu compro tudo que eu vejo pela frente em 10 mil prestações. Eu quero um casamento maravilhoso, mas eu vivo arrumando motivo para minha esposa me largar. Estava escutando vocês conversando aqui, e para mim esse, ou até mesmo o ponto do controlador, do crítico, do hiperrealizador, eu quero ter um ministério gigantesco, mas eu vivo sufocando meus discípulos até eles pedirem para ir embora. E aí depois eu falo, caramba, bicho, eu não sei o que acontece, eu tenho um sonho de ter uma igreja grande, mas eu perco todo mundo. Na verdade, eu tenho um sonho de ter uma igreja grande, mas eu preciso cumprir um papel de perder tudo, e eu arrumo um jeito de chegar lá, e aí para mim entra a autossabotagem. E isso é muito forte que o Felipe está falando, porque o que acontece? Por que essa aula, eu acho que ela é tão rica? Porque todo ser humano nessa face dessa terra, ele pegou um versículo aqui, que é o versículo um dos versículos que eu mais amo, e Paulo, cara, foi o apóstolo. Para mim, não tem ninguém como, só Jesus. Depois de Jesus vem Paulo. E Paulo fala, eu faço aquilo que eu não quero, o mal
que habita em mim. Então, quer dizer, nós temos como ser humano dentro de nós. Por isso que é importante. E o Paulo fala no outro, eu não lembro o versículo, mas quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E quando você traz à tona a tua fraqueza, quando você pega teu extrato bancário. Hoje eu tive que pegar meu extrato bancário, eu estou com a minha conta negativa, porque caiu o cartão e aí vai entrar um dinheiro, e acabou que atrasou. E eu não queria olhar minha conta negativa, porque é uma coisa que mexe muito comigo, é ficar negativo no banco. E às vezes eu já fiquei muito negativo no banco. Eu vivia negativo no banco. E eu falei um dia para mim mesma, eu não aceito mais. Muita gente em casa está se sentindo liberta agora, assim, peraí, ela ficou negativa no banco várias vezes. Tá vendo, gente? Não é só nós, não. Os grandes também vivem isso. Eu vivia negativo no banco. Vivia uma coisa que era mais forte do que eu. E eu lembro que um dia o Lucas falou para mim assim, você vai ser dominado pelo dinheiro, né? Ou você vai dominar? O dinheiro vai te mandar em você. E engraçado que eu tô querendo comprar uma jaqueta de couro. Tô dando um exemplo simples, eu adoro dar exemplo meu. Eu perdi a minha jaqueta de couro, eu tinha uma jaqueta linda, básica, 10 anos. Aquela jaqueta assim, couro de verdade, quanto mais velho, mais gostoso é. E é uma marca, comprei nos Estados Unidos, uma marca que nem não é de marca, uma loja, BCBG nos Estados Unidos. E aí essa jaqueta sumiu, deve ter uns 3 anos. E eu nunca mais comprei uma jaqueta preta, eu tô querendo uma jaqueta. Simplesmente tem uns 6 meses que eu tô atrás de uma jaqueta, mas e eu acho, aí eu vou lá, ponho no, aí tudo internet, põe no carrinho, deixo lá no carrinho, daqui a pouco eu vejo. E não tenho coragem de comprar. Por quê? Porque eu decidi que eu só vou comprar realmente no momento certo, na hora certa, como está meu cartão. Então, por exemplo, se eu estou com muita compra parcelada, não é hora de comprar. Não, eu vou comprar no meu... Porque o problema por que eu estou falando isso? A fraqueza. Você sabe que você é fraco com dinheiro. Você sabe que você gasta demais. Então, você precisa encarar com a realidade. É igual com a comida. Pessoas que falam, eu quero ser magro. Cara, mas senta na mesa, come 4, 6 pães. Come 6 sanduíches de manhã, ou senta na mesa. Eu vou sentar na mesa, às vezes, para tomar o meu café da manhã no domingo. Eu não estou de dieta no domingo, às vezes eu não faço dieta no domingo, eu como pão de queijo. Às vezes, antes de ir para o culto, 2, 3. A pessoa que quer emagrecer, ela está acima do peso, ela fala assim, não, eu vou emagrecer, não, eu estou de dieta. Come 12. Come 8, né? Mulher, 8. Tá, eu não estou sendo crítica, mas eu estou querendo mostrar que lá no fundo, é o que o Felipe falou, a pessoa fala da boca para fora, mas tem um autossabotador dentro dela. Felipe, outra coisa, é muito mais normal do que a gente imagina. O bate-papo que eu fiz com a Jéssica semana passada, eu acho que rendeu muito porque faz parte do nosso dia a dia. É absolutamente mais normal do que nós imaginamos e um exemplo que eu vivo citando deve ser a 19ª vez, Djokovic. Número 1 do mundo, 150 milhões de dólares em prêmio pago pelos campeonatos. Se for pegar contrato com Lacoste, ASICS, Peugeot, passa de $1 bilhão recebidos. Bateu o Federer como o maior jogador na história, 317 semanas como número 1 do mundo. E eu contei na nossa última aula que o Djokovic tem uma característica que é quanto pior fica, melhor ele joga. Porque ele aprendeu a jogar tênis na Iugoslávia, na época que estava em guerra, e os aviões passavam jogando bomba. Então ele foi framed, ele foi treinado para jogar na guerra. E você sabe que todos os países que enfrentaram uma guerra, a sociedade é forte. É mais forte. Se você pegar rígido, né? todos os países que têm um inverno muito rígido, todos os países que... pega a Alemanha é a potência que virou, pega os países que enfrentam... A Inglaterra, olha o que virou a Inglaterra, Reino Unido, porque enfrentou guerra. O próprio Estados Unidos. Se você for olhar... Países, as pessoas que enfrentaram, né, perderam famílias, foram para a guerra, parece que elas têm algo dentro delas que é forte, que é o que a Jéssica perguntou para mim semana passada. Mas, Bispa, Priscila, por que você, quando alguém chega e te critica, você vai e fala, eu vou dar certo? Parece que é um negócio que tem dentro de mim que
eu fui tão criticada, eu acho que eu tenho tanto desejo de dizer que vai dar certo, né? Vai dar certo, que eu falo, se depender de mim, o que for depender de mim, porque você, por exemplo, um relacionamento não depende só de você, mas o que depender de mim eu vou fazer. Então, por isso que às vezes você fala muito assim, nossa, eu me invejo na sua disciplina. A gente está fazendo a gravação aqui, hoje foi um dia que deu tudo errado. Foi tenso. Desde de manhã, sabe aquele dia ruim? Meu filho fala, dia bad. Hoje tá bad. E, cara, mas eu tinha que gravar, a gente tem a nossa agenda, a agenda deles é super corrida, e eles falaram, a gente não consegue chegar a 3 horas, né? A gente tinha um horário, e aí eles chegaram no horário combinado, tudo, mas eu já estava, tipo assim, eles já chegaram, e eu também já não estava muito boa, e aí eu falei, ou eu vou fazer dessa gravação algo leve, entrar nela, discutir, fazer, ou eu vou acabar com, tipo, mas é isso que o ser humano não dá conta. Aí eu tenho dentro de mim. Às vezes na terça-feira ele fala assim, pra que eu tô fazendo essa mulher antifrágil? Isso não dá, não. Aí começa, pensamento. E aí na hora que eu acabo de gravar, eu falo, nossa, ainda bem que eu gravei. Mas eu tenho algo dentro de mim que eu falo assim, pra mim desmarcar uma gravação é porque eu estou doente. E hoje eu também não tô 100%. Eu tive uma indisposição, e quase liguei para a Jéssica, mas eu não tinha opção, porque eu precisava gravar esses episódios, porque senão vai dar furo. Então, só que eu tenho algo isso dentro de mim. Eu já fui para a igreja, já ministrei, já preguei doente, com febre, já gravei doente. Não, eu não estou 100% aqui. Mas por quê? Porque é algo... Agora, tem um sabotador dentro de mim. Mas ele não é mais forte. Que foi o que você aprendeu. Você tem sabotadores dentro de você. Que esses sabotadores faziam você ficar deprimido, fazia você ser obeso, fazia você ser indisciplinado. Mas você venceu eles. Eles existem, eles estão aí dentro. Mas você hoje é mais forte. Olha que coisa doida. Exatamente. Só para encerrar aquele ponto que a gente estava falando, de que é mais comum que a gente imagina, e aí o Djokovic foi jogar em casa, onde ele nasceu, onde ele foi criado, e só podia ter, por causa da pandemia, 100 convidados. Ou seja, ele estava rodeado de amor. Ele não ficou doente e perdeu o jogo? Como é que um cara que não come glúten, não come açúcar, tem suplementação milionária, o cara tem uma saúde perfeita, não come, ele é vegano, ele é conhecido no circuito por ser o cara mais fit, que tem o melhor condicionamento de todos, o cara ficou doente no meio do jogo. E a doença dele foi o quê? Fiquei tonto. Emocional. Porque não soube lidar com o amor, porque ele foi treinado para jogar na guerra. Então, assim, ele foi treinado para vencer, tá no meio de conflito. Aí eu quero entrar no segundo ponto, que a Bíblia fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e ainda quando ela for adulta, não se desviará dele. Só que a Bíblia não falou que tem que ser caminho bom. E aí vem a autossabotagem muitas vezes. Nós não, como o Paulo falou, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente foi criado a não ser que tenha uma causa e um mentor. A teoria que eu vou defender. Para você vencer uma autossabotagem, precisa de uma causa e de um mentor. Se não, você vai querer, você vai, é aquele João bobo. Você abaixa, na hora que você solta, ele volta para a posição original. Você ganha dinheiro, chega uma hora que você não aguenta mais trair aquela programação, quando você se solta, brum, quebra tudo de novo. Você vai no casamento, de repente você solta, quebra tudo de novo. E falando dos exemplos práticos que a senhora colocou, que diferencia do autossabotador? O autossabotador ele falaria assim, hoje eu não vou gravar porque eu tive muito problema. Quem venceu a autossabotagem, ele tem uma frase que ele carrega com ele, o problema é a solução, que foi o que você falou na sua frase. É porque eu estou num dia péssimo que eu vou gravar e fazer da gravação, o problema é a solução. De quem venceu a autossabotagem. Tipo, não tô afim, não tô bem, então o problema é a minha gravação. Não tem nada a ver com a gravação. O problema está dentro de mim. Isso. O problema está interno. Eu que não estou bem, eu que não enfrentei, eu que não estou aprendendo, eu que estou deixando os meus autossabotadores tomarem conta de mim. Porque são muitos. Né? Por exemplo, no meu caso é o controle. Quando eu não estou bem, às vezes eu começo, porque a minha mente começa a viajar. A minha mente viaja,
E aí você passa de controlador para hipervigilante. Sabe aquela pessoa que quer saber até que o outro está pensando dentro da mente dela? Porque às vezes você falou hi, oi, e a pessoa vira para você e não fala oi sorrindo. Ela fala um oi. E aí você fala, por que ele fez aquilo? Por que ele atendeu o telefone daquele jeito? Isso é um sabotador. E só que as pessoas, elas não querem assumir que tem autossabotadores, Felipe. As pessoas, elas querem culpar que o mundo... Aí entra um outro sabotador muito forte, que é a vítima. A pessoa vítima. Ela quer ser vítima. Vítima, é muito mais fácil você ser vítima. Quando você é vítima, o mundo tem dó de você. Todo mundo morre de dó de você. E você não precisa enfrentar. Então, por exemplo, eu lembro quando você... O que foi que fez você decidir, né? Você mudar, você ter disciplina. Hoje você treina todo dia. Mas se você for olhar 4 anos atrás, não era assim. Não era. Eu coloquei, eu acho que a resposta dessa pergunta, 1.3 aqui, que foi uma ficha que caiu na minha cabeça, que é o seguinte, eu até botei uma referência bíblica, 1 Reis 19:4, quando Elias vai para o deserto, entra na caverna, pede para Deus tirar a vida dele, pede para si a morte e fala, basta, toma agora a minha vida porque eu não sou maior do que os meus pais. Caiu uma ficha na minha cabeça que a autossabotagem, para você identificar, e a bispa falou vários aqui, inclusive eu me identifico, do meu tio, eu peguei o autossabotador da hiperrealização, que é a forma que eu aprendi com ela, a forma mais fácil de você sabotar é traçar uma meta alta demais. É você ter um plano que não tem espaço para gordura, para erro, para tropeço, você já está fadado a sabotar. A síndrome da rejeição, os fantasmas, né, do meu Deus do céu. Agora, qual foi a ficha que caiu na minha cabeça? Que uma característica de qualquer autossabotador, de qualquer fator sabotador, é o que Elias falou, ele pediu a morte. A sabotagem não te deixa em paz enquanto você não faz a cagada. Se você está sofrendo autossabotagem no seu casamento, você está tomado por uma formiga que te coça, que parece que você só vai ter paz quando você destruir seu casamento. E é isso mesmo. Essa é a autossabotagem. Então, assim, chega uma hora, que aí na minha teoria, que você começou a distanciar demais da programação familiar, e aí está começando a pesar a traição, e aí você começa... Eu até anotei aqui, da minha vida pessoal, manifestar... Porque a autossabotagem, ela parece um câncer, ela é escondida. Ela não vem e fala, oi, tudo bem? Sou autossabotagem, eu vim aqui para destruir seu casamento. Ela é igual um câncer. Quando você descobre, ela já destruiu, ela é sorrateira. E ela é sutil, né? Eu ia falar isso, ela é sutil e ela vai... Algumas pessoas, elas é muito exacerbada, mas a perigosa é essa sutil, que ela tá lá dentro, a Bíblia fala, né? A mulher gotejante, que é aquela goteira, né? A mulher rixosa, que pinga, 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 pinga. É tipo exatamente isso. Enquanto você não for lá e destruir a tua empresa, quebrar a sociedade, perder tudo, não cuidar da saúde, perder a saúde, você fazer uma cagada, desculpa a palavra, essa goteira não vai parar. Você, mais forte ainda, você sabe que tem, mas você não quer pedir ajuda para cessar, porque às vezes você precisa de ajuda para que alguém vá lá e feche essa torneira, porque sozinho você não dá conta. Eu não diria nem às vezes você precisa de ajuda, eu diria você não vence sabotagem sem ajuda. Não é à toa que o técnico de futebol fica fora do campo. Não é à toa que o técnico do tênis fica na arquibancada. Quem está dentro não enxerga, não vê. Você não consegue resolver o problema lá dentro, você tem que estar de fora. E eu vou até citar um exemplo bíblico provando que até Deus respeita o uso de uma autoridade para vencer a autossabotagem. Mas nós vamos chegar lá já já. O que eu anotei aqui da minha vida pessoal? Desânimo, dor no corpo, gripe em momento inoportuno, tipo a do Djokovic, uma gripe não tem nada a ver com nada e ela aparece no dia o dia da prova, o dia do casamento, o dia do...
3, olho para cima disso. Desejos incontroláveis, entre aspas, de comer coisa errada. Porque você não vai morrer se você não comer. E por que não dá conta de falar não, né? Porque se ele fala não, ele não se sabota. Ele vence. Por que eu como errado? Porque senão você vai continuar magro. E quem falou que você dá conta de ser magro? Por que eu tenho que comprar o investimento errado e vender na hora errada? Senão você vai ficar rico. Quem falou que você dá conta de ser rico? Você foi criado para ser normal. Por que? Você fez a pergunta-chave, mas e por que o sabotador faz a coisa errada? Porque senão ele dá certo. E quem falou que ele consegue dar certo? Lembra do começo da conversa? Sim. Ele tem tanta força interior quanto todo mundo, só que a força interior escondida está programada para um fim que é desastre. Outro que eu coloquei aqui, né? Um desespero agonizante de largar o emprego, de largar o ministério, de largar a equipe, de largar o casamento, começa a implicar. Profissional, empresa. Começa a implicar Cara, com você já chefe, viu pessoas? começa a implicar com e colega. Pessoas que estão em ascensão, de repente pedem demissão. Tipo, do nada você fala, cara, esses dias com uma situação, uma pessoa veio procurar a gente e para contar que o melhor funcionário dele pediu as contas. Tipo assim, ele tava passado. Essa pessoa falou assim, Priscila, tipo, não tem porquê, eu ia dar uma promoção. Ele não suportou, sabe? Aí ele inventou que estava cansado, estava estressado, fadigado. Eu falei assim, cara, ele não está conseguindo vencer a família. A família foi mais forte. Isso, eu vou te falar, isso dói. Porque às vezes a gente está de fora, né? A gente está fora da bolha e a gente sabe, só que tem pessoas que não suportam. Mas aí você tocou no ponto importante. Todo mundo, para não ser esquizofrênico, precisa contar para si mesmo uma narrativa para poder fazer sentido, né? Então, quando a gente vai se sabotar, a gente cria uma história. Então a gente começa a criar uma história quando eu quero me sabotar no meu casamento, quando eu quero me sabotar no meu ministério, eu começo a implicar com o meu líder, eu começo a implicar com o meu bispo, eu começo a olhar os defeitos do meu bispo, eu começo a listar na minha cabeça os defeitos do meu bispo todo e eu vou montando aquele negócio e eu construo dentro da minha cabeça como se fosse um tribunal onde eu apresento, não tem como eu ficar aqui nessa igreja, olha o que esse bispo faz, não tem como eu ficar nessa empresa. Ele não suporta, só que quer ver a prova que é autossabotagem? Todo mundo foi embora da empresa? Não. Então não é que você não suporta, é que você quer sair. Você quer sair para cumprir a programação que foi colocada na sua cabeça. Porque se for insuportável continuar nessa empresa, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Concordo com você. Se for insuportável ficar debaixo dessa liderança, todo mundo tinha que ter saído embora. Mas por que é você que quer sair? Por que é você que não aguenta? Mas essa é a autossabotagem. Ela não te deixa em paz. Enquanto ela não... Por isso que muito autossabotador é inconstante, porque ele tenta, daqui a pouco a sabotagem volta. E aí ele tenta, daqui a pouco a sabotagem volta. E ele ganha dinheiro, daqui a pouco ele perde tudo de novo. E vou te falar uma coisa. As pessoas, elas não assumem que elas têm autossabotagem. Porque autossabotagem são comportamentos internos que nós temos dentro de nós. E nós temos que, é o que você falou, ele está lá dentro, mas a gente tem que o quê? A gente tem que controlar ele. Ele cresceu um pouquinho, opa, abafa. Por quê? Porque você é igual o velho homem, né? A gente, nova criatura, nós somos cristãos, se você não é cristão, nós somos, eu e o Felipe, nós somos pastores da Sara Nossa Terra, e a gente aceitou Jesus, a gente é uma nova criatura. O Felipe deixou os velhos hábitos, mas perguntar para ele, o velho homem do Felipe não morreu. Ele está adormecido dentro dele. Aí a sua pergunta lá de trás. O que virou a chave? Que é a minha teoria. Causa e mentor. Qual o exemplo bíblico que eu vou usar para embasar isso? Você pega um homem na Bíblia que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que só... Cara, você lê de 1 Samuel 16 para frente, vitória, 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 vitória. E aí um dia Davi... Se a gente olhar essa passagem com os olhos da autossabotagem, que Davi podia ter a mulher que ele quisesse, Davi tinha tudo. Para que ele encasquetou com aquela mulher? Para se destruir, ele queria. Não é que ele queria, se você chegasse para falar assim, Davi, você quer continuar sendo rei? Quero. Você quer perder seu jeito nenhum, mas dentro dele tinha alguma coisa. Eu não sei se pesou,
o passado, ele começou a lembrar, deu culpa. Caraca, como é que eu tô com isso tudo? E os meus irmãos, eu sou bastardo, tem uma teologia que defende que Davi era bastardo. Não sei se pesou, eu sei que ele, qualquer psicólogo que entende, fala assim, ele cavou a destruição do reino dele. E é engraçado que a Bíblia registra Davi, Deus falava com Davi o tempo inteiro, mas quando Davi se sabotou, Deus mandou Natã. Ou seja, até Deus respeita a linha de um mentor espiritual, porque quando o assunto é autossabotagem, você não serve para se aconselhar. Você não sabe nem ouvir a voz de Deus, você ouve a voz do que você quer. E aí, qual é a minha grande sacada? Eu não tomo uma decisão na minha vida sem comentar com o Bispo Lucas. Eu arrumo um jeito, e eu vou contar a última vez que eu quase me sabotei, porque o autossabotador, ele inventa uma coisa, ele transforma a sabotagem numa necessidade legítima, bonita. E aí, outro dia desses, há uns 4 meses atrás, eu quase fiz uma cagada catastrófica de investir R$500 mil num escritório. Porque a minha empresa está crescendo, minha empresa está crescendo. Disso já umas 3 vezes. Minha empresa está crescendo, minha empresa está crescendo, minha empresa está crescendo. E eu ia alugar uma sala, que custa, o aluguel acho que era 20 mil por mês. Não, senhora, R$45 mil. Era 45? Eu nem lembro. Você ia pagar 20? Não, é porque era 20 de aluguel mais 20 do empréstimo. Eu ia pegar um empréstimo e ia ser um investimento de 500 mil. Que muita gente, pessoas reais, se você olhar o faturamento da minha empresa para esse investimento, fazia todo sentido do mundo. Todo sentido do mundo. Só que eu, há mais ou menos 4 anos, qualquer passo que eu vou tomar na minha vida, ou eu pergunto para o bispo, ou eu comento com ele, nem que eu invente alguma coisa, eu invento alguma coisa para vir fazer aqui, eu chamo ele para jogar tênis, eu falo para a gente tomar salto, sei lá, eu falo. E aí eu arrumo um jeito de soltar a informação. E nesse dia eu estava no banco, analisando o empréstimo, e eu peguei o celular e comentei, eu tô aqui e tal, porque na verdade eu queria ouvir a opinião dele. E aí a gente foi jogar um tênis um dia, nós 4, e a gente sentou, e eu comentei com ele o plano, e ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, você tem certeza que está na hora certa de fazer isso? E aí vem uma coisa, se você quer vencer a autossabotagem, você tem que se submeter a alguém, e quando você perceber que aquela pessoa falou que você não quer ouvir, respeita. Porque o autossabotador às vezes ele fala assim, ele não entende o que ele está falando, não. Não vou ouvir ele não, porque ele não entende meu lado, ele só quer saber do lado dele, ele nunca concorda comigo, ele nunca entende o que eu estou passando. Cabeção, ouve. Ou animal, bênção, ouve. Naquele dia eu entrei no carro, já virei e falei, esquece a sala. Ela, mas meu Deus, o contrato, a gente tinha assinado o contrato. Eu falei, rasga. Aí ela, não, mas já mandou pro cara. Eu liguei para ele e falei assim, desculpa, aconteceu uma situação, eu não vou mais ficar com a sala. Voltei atrás, não interessa, porque eu estou me sabotando. E não é que eu estava, se eu tivesse alugado aquela sala, primeiro, Você estava lascado hoje. Primeiro, não ia ter como trabalhar. Uns 19 lockdown depois. Daquele dia para cá, foi uns 500 lockdown. Eu ia me sentir a pessoa mais retardada do mundo. Eu falei, pra que eu gastei 500 mil? E aí, todo mundo trabalhando de casa, ninguém podendo trabalhar, sendo fechado tudo, você ia se lascar. Na hora que você vai se sabotar, na hora que você vai acabar com o casamento, entregar a equipe, entregar o ministério, parece a coisa mais inteligente do mundo. Mas depois que você vence as emoções e olha para trás, você fala assim, onde é que eu estava com a cabeça? Hoje eu olho para trás e falo, onde que eu estava com a cabeça? A minha empresa é digital, online, ela não tem nenhuma necessidade de ter um prédio. Todo mundo está vindo para o home office e eu ia na direção contrária. Por quê? Porque eu tinha que arrumar um jeito de gastar o dinheiro que eu estava ganhando. Porque estava chegando dinheiro demais e essa é a sabotagem. Alguma parte dentro de mim olhou e falou assim, tá com dinheiro demais, nós temos que gastar esse dinheiro de alguma forma. E, gente, uma coisa muito interessante, é sutil. E você, é uma sala linda. E você, sempre tem uma razão. E você se convence, como o Felipe falou. Graças a Deus, aquelas pessoas que têm um mentor, que têm um líder, que tem alguém que pode, que vê de fora e que chega e fala, não faça isso. Ainda bem que os teus ouvidos estavam abertos para ouvir. Aí que está a grande sacada, bispa. O autossabotador geralmente odeia quem não cai no encanto do conto da sereia dele para se sabotar. A pessoa que não cai no seu conto é a pessoa de quem você não pode desgrudar. Que no meu caso é o Bispo Lucas. Ele não cai em nada que eu falo. Tem hora que eu quero me sabotar, que eu invento uns argumentos para ele. Ele não cai. É a pessoa
que eu não consigo seduzir. É a pessoa que eu não consigo enganar, é de quem eu não posso sair de perto. Por quê? Porque toda vez que eu quero me sabotar, eu posso conseguir convencer 98% das pessoas, mas ele não cai. É dele que eu tenho que ouvir. Porque, igual a senhora acabou de falar, quando a gente quer se sabotar, a gente sai convencendo todo mundo, até a gente mesmo. Não dá mais para ficar nesse casamento, não dá mais para ficar nessa empresa, não dá mais para continuar nesse ministério, não dá mais para continuar nessa dieta. Será que não dá mesmo? Ouve a voz de quem Deus colocou e que às vezes vai falar, querido, continua. Gente, isso aqui está tão profundo que vale a sua avaliação, né? O que é que você está fazendo com a tua vida? O que é que você está fazendo com a tua empresa? O que é que você está fazendo com as tuas finanças? O que é que você está fazendo com o teu casamento? Não adianta eu e o Felipe ficarmos discutindo aqui quais são os autossabotadores. Controlador, o vítima, o hiperrealizador, o racional. Mas tudo está aqui, ó, nos exemplos que ele deu, na sutileza, né? E eu acompanho muito ele e a Jéssica de perto e eu vejo que foi muito sutil essa última autossabotagem que ele quase fez. Porque ele está bem, não, olha só, gente, não foi na área da saúde, não foi no casamento, que foram crises, que ele já tinha muita crise no casamento. E a questão... Tem que me sabotar no casamento, tem que me sabotar na saúde. Na saúde. E aí, não, e até na empresa. Só que ele arrumou uma maneira linda. Porque às vezes a autossabotagem a gente só vê assim, vai ser feio. Ela vai vir de uma forma feia. Não, ela também vem de uma forma linda, né? Tipo, minha empresa cresceu tanto que agora eu preciso ter um lugar para levar os meus funcionários. E eu lembro que o Lucas falou para ele, vai para essa sala, né, uma sala que a gente tem. Não, aqui não serve para mim. Tem que ser naquela, nananana. Só que acabou que... A autossabotagem direitinho. É lindo, veio lindo. Então, às vezes, a autossabotagem, ela vem como... É uma história linda, só que é uma rasteira que você vai tomar e vai te lascar com tudo. Aí depois que você passar por ela, você vai falar, caraca, era uma autossabotagem, era para mim acabar com tudo, era para eu perder meu dinheiro. O Felipe foi atento a isso. Então, essas 2 aulas que nós fizemos, né, as teóricas e o bate-papo, você se identificou, procura uma ajuda, procura um mentor. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na Mulher Antifrágil, sabe? Procura um pastor, procura um líder, procura um psicólogo, alguém que está de fora, que possa chegar, né? O Lucas fala isso, furar a bolha. Porque o Felipe vive a bolha dele, mas alguém chegou de fora e furou a bolha. E quando a bolha fura, você fala, ah, meu Deus, é como as escamas dos nossos olhos caem, certo? Total. Caem as escamas dos olhos. Isso é muito forte. Então... E não é fácil não. Viu? Porque toda vez que você quer se sabotar, você constrói um caso de amor com a autossabotagem. Então assim, eu já estava in love com aquela sala, eu já tinha visto, eu já tinha... Não foi fácil. A gente contando aqui é fácil. Eu tive que abortar uma gestação. Você sonhou, você chegou a levar arquiteto lá. Ixi, não é fácil, mas é... Né? E quando a senhora falou que a sabotagem ela costuma ser linda, igual os demônios, né, que não aparece do jeito que eles são, não aparece bonitinho, eu senti no meu espírito que tem uma pessoa que vai assistir que a sabotagem dela é tão linda que ela está dizendo assim, mas eu preciso me separar porque a minha esposa vai ser mais feliz sem mim. É sabotagem. E depois você vai mandar o direct para a Bispa Priscila, para você, se você não quiser se expor e comentar aqui embaixo, você vai mandar um direct para ela contando o testemunho, porque eu tenho certeza que esse casamento não vai ser sabotado por causa dessa nossa bate-papo aqui. Amém. Gente, podemos fechar, porque se falar mais a gente estraga. Felipe, obrigada. Obrigado eu. Adoro bater o papo com ele por causa da sinceridade, né? A gente não tem nada para esconder. E, você comenta, faça o seu comentário, me segue nas redes sociais, no YouTube. E vamos fechar por aqui. Até a nossa próxima aula.